Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 24 de maio de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. De sua manhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Copa Libertadores. Só que antes, já sabe, se você tem sugestões de novos conteúdos que poderá ser gravado aqui no canal ClashBet, no ramo do trade esportivo, então deixe nos comentários que estarei trazendo para vocês nos próximos vídeos. E vamos para as dicas. Grupo A da Copa Libertadores, o jogo aí do Palmeiras vs Deportivo Táchira, com início às 21h30. Na classificação, o Palmeiras em 5 jogos disputados, com 5 vitórias consecutivas, 21 gols marcados, 2 gols sofridos, 15 pontos conquistados. O Palmeiras tem o melhor ataque da competição e a melhor campanha de toda a competição. Já o Deportivo Táchira é uma equipe que vem na segunda colocação, em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos duelos entre eles, a equipe do Palmeiras levou a melhor aí no recente fora de casa, 4-0. E em duelos individuais, a equipe do Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas. Há 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 11 deles vem sem derrotas. E o Táchira vem aí numa sequência de 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. E ambas as equipes marcam. Bom, o Palmeiras, em minha visão de jogo, é favoritaça a vencer essa partida novamente e terminar aí a competição com o melhor ataque, com folga e também a melhor campanha. Vamos com a dica: mais de 2,5 gol. O Casa vence ao intervalo, probabilidade 4-0 Casa. Vamos agora para o grupo C, o jogo do Nacional versus Red Bull Bragantino, com início às 19h15. Na classificação, a equipe do Nacional é o último colocado aí, quarto colocado em 5 jogos disputados, com apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, 4 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Enfrenta o Bragantino, que vem na segunda colocação, em 5 jogos disputados, com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Matematicamente, o Estudiantes já está classificado e a luta aqui é entre Bragantino, Vélez e Nacional. Nos últimos duelos entre eles, a equipe do Red Bull levou a melhor, 2-0 em casa. E em duelos individuais, o Nacional vem em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 11 escanteio, em 6 de 7 mais que 4,5 cartões. E a equipe do Bragantino vem a 5 jogos sem vitória, a 5 sofreu gol, a 8 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, e em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. É um jogo que o Bragantino está com sérias dificuldades para jogar Copa Libertadores. Por esse retrospecto, vamos com a dica: mais de 1,5 gol. E se tem um favorito, seria a equipe do Nacional, hein? Um casa com empate, uma possível probabilidade aí do 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Vélez versus Estudiantes de La Plata. Tem início aí às 19h15. Ambas as equipes são argentinas e se encontram no mesmo grupo. Ou seja, o Vélez, em 5 jogos disputados, terceiro colocado com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 11 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Enfrenta o Estudiantes, que ganhou para o Bragantino 2 vezes seguidas, em 5 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 8 gols marcados, 1 gol sofrido, 13 pontos conquistados. E nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu ambos marca, em 7 de 8 saiu mais 4,5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. E a equipe do Vélez sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Estudiantes vem a 4 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, o Vélez vem a 4 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol e menos que 11 escanteio. Nos últimos 7 ambos marcam, e o Estudiantes foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Em 7 saiu mais que 4,5
10.5 cartões e 9 de 10, menos que 11 escanteio. Último confronto deu Estudiantes 4-1. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1.5 gol ou fora com empate, que vem jogando muito essa equipe do Estudiantes, só sofreu um gol nesse grupo, então probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o jogo do Flamengo versus Sport Cristal, que tem início às 21h30, grupo H. Na classificação, o Flamengo é o atual líder. Em 5 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 13 gols marcados, 5 gols sofridos, 13 pontos. Essa campanha do Flamengo é parecida com a do Estudiantes. E o Sport Cristal, em 5 jogos disputados, não tem chances matemáticas mais para a próxima temporada, mas tem chance aí para a Sul-Americana. Tem 0 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 2 gols marcados, 6 gols sofridos, 2 pontos conquistados. Nos últimos confronto entre eles, o Flamengo levou a melhor, 2-0 fora de casa. Em duelos individuais, o Flamengo vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais que 10.5 escanteio. E nos últimos 5, mais que 4.5 cartões. Em 5 de 7, mais que 2.5 gol. O Sport Cristal vem a 5 jogos sem derrota. A 5 saiu mais que 10.5 escanteio. E em 6 de 7 saiu menos que 3 gols na partida. Bom, para essa partida, o Flamengo é favoritaço a vencer essa partida, não tenho dúvida. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence ao intervalo ou mais de 2.5 gol. Probabilidade 3-0 casa. Tropa, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, já sabe, deixa o seu like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, Grupo C, o jogo do Santos versus Benfield, com início às 19h15. Na classificação, a equipe do Santos vem fazendo a melhor campanha aí do seu grupo, em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Enfrenta o quarto colocado Benfield, não tem chance mais de matemática. Vem aí numa sequência de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 2 gols marcados, 5 gols sofridos, 4 pontos conquistados. A briga entre Santos e União La Calera. Nos últimos confrontos entre eles, o Santos levou a melhor, aliás, levou a pior, foi 1-0 para o Benfield em casa. E em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, o Santos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 5, o Benfield vem sem vitória e também saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 9 sofreu gol. E para essa partida, o Santos é uma equipe fortíssima atuando em casa, vem numa sequência mais de 7 vitórias consecutivas. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence ou mais de 1.5 gol. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o grupo F, o jogo da LDU versus Atlético Goianiense. O início às 21h30. Na classificação, a LDU, segundo colocado, em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 10 pontos conquistados. E o Atlético Goianiense, em 5 jogos disputados, primeiro colocado, com 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota, 10 gols marcados, 4 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O último duelo foi 4-0 para o Atlético Goianiense. A LDU vem na sequência aí de 4 jogos sem derrotas. Em 6 de 8 saiu mais que 2.5 gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e saiu ambos marca. E o Goianiense, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Para essa partida, vamos com a dica: mais de 1.5 gol ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o nosso último prognóstico, que será do Brasileiro Série B, o jogo da Ponte Preta versus a Chapecoense, com início às 21h30 na classificação. A Ponte Preta vem na 13ª colocação, em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 4 gols marcados, 6 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Enfrenta a Chape e em 8 jogos disputados, 10º colocado com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 10 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 5 de 6 saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. Nos últimos 6 jogos, a Ponte sofreu gol. A Chapecoense vem de 3 vitórias consecutivas nos últimos 3 confrontos, a 3 sem sofrer gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E em duelos individuais, a Ponte Preta vem a 3 jogos sem vitória. Em 5 de 6 saiu mais que 10.5
é escanteio. Em 7 de 8, menos que 3 gols na partida. A Chapecoense vem a 4 jogos sem vitória, a 4 sem marcar gols. Em 9 de 10, saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 3 confrontos, deu chape, mas agora é diferente. O Hélio tá lá, vai pressionar. Jogou pressionando a equipe do Bahia, mas não conseguiu segurar. Tem que pontuar em casa, por esse retrospecto, vamos com a dica. Casa com empate ou com empate anula, probabilidade 2-0 Caça. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos de jogos para a nossa terça de Clash Bet. Vamos agora ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!